Olá, amigos, Sonho de Guri na tela para vocês. Sabe aquele programa que sempre vai trazer um carro novo, um carro diferente, um carro que te chama atenção? É Sonho de Guri e é para você que é como a gente, gosta de carro? Então senta aí, assiste. Hoje tem um carro 10 também, uma coisa que é muito bonita, é um carro antigo mesmo, tá? Então a gente vai contar uma história um pouco mais longa. Porém, eu lembro a vocês o seguinte, ó, sonhodeguri@penalata.com.br, o seu canal de vocês para com a gente. A nossa campanha Sonho de Guria, já recebemos e-mail, vai ser gravado o programa. A gente não quer gravar só um, mas já tem meninas mandando e-mail aí com aquela famosa descrição e 2 fotos do carro. E o porquê que ele é teu sonho de guri, certo? Então é o seguinte, ó, tem o teu sonho de guri guardado em casa, pô, vamos mostrar para todo mundo, mostra ele para nós e a gente mostra para todo mundo que está assistindo o programa, certo? Então assim, ó, a gente vai estar abrindo a nossa entrevista hoje com uma pessoa especial e um carro especial. Por sinal, um amigo meu, a gente tá até aqui no local onde está sendo feito o almoço da SCA, tá aproveitando para fazer essa gravação. Ele fugiu ainda, mas eu vou trazer ele agora para vocês. Eu vou buscar ele. Vamos lá, câmera, e vem comigo. O negócio é o seguinte, Joanir Grima Carrillo, vulgo Grima. Isso. Antes de mais nada, Grima, quero te agradecer por estar no Sonho de Guri. Eu que quero agradecer essa oportunidade que está me oferecendo aí. A gente tenta colaborar com quem tem carros antigos, né? Quem gosta dessas coisas, né? Ligado ao automobilismo, né? Então a gente gosta de se enfronhar nessa matéria aí. Beleza, então assim, ó, vamos voltar agora, o câmera vai nos seguir, nós vamos voltar pro carro do Grima, porque afinal a gente tá aqui com um intuito só, mostrar um carro antigo. E nós vamos falar de uma Chevrolet 1930, é isso, Grima? Isso aí, uma Chevrolet 1930. Beleza, te pergunto o seguinte, Grima, em 1930, vamos fazer uma palhinha do que era a indústria em 1930. Fala só como é que eram os carros, até porque a pessoa vai estar vendo esse carro e para ele ter uma ideia sobre o que a gente vai estar falando. Bom, aqui no Brasil, em 1930, nós não tínhamos absolutamente nada, né? Não tínhamos estrada, não tinha nada porque era carroça e pouco mais que isso, né? Então, quer dizer, em 1930 nós podemos dizer assim que, de maneira geral, quem tinha veículo era uma pessoa considerada extremamente rica, né? Era um artigo de luxo. Já era diferente nos Estados Unidos e na Europa também, que é onde nasceram as indústrias automobilísticas, né? Então lá já estava mais desenvolvido, né? E esse carro, esse meu Chevrolet 1930, ele é fruto de uma época que houve a recessão de 29 e 30 nos Estados Unidos. Então a produção de veículos havia diminuído drasticamente, né? Quando justamente Henry Ford estava começando a linha de montagem do conceito que a gente tem hoje, claro que numa versão modernizada, né, da linha de montagem. Esse meu carro era feito ainda assim de forma muito artesanal, né? Era feito uma parte, depois outra parte e as mesmas pessoas construíam todo o carro. E hoje não, cada pessoa tem uma função específica dentro da linha de montagem, que é o que o Henry Ford já havia feito nessa época. Aí como houve aquela recessão na década de 30, 29 e 30, houve uma baixa na produção, mas assim mesmo saíram grandes carros, né? Isso aqui no Brasil, como eu já havia dito, né, era uma coisa praticamente impensável, porque nós não tínhamos sequer estradas para rodar com veículos, e as estradas eram estradas de chão, né, chão batido, né? O maquinário era muito, ainda, como é que eu vou dizer assim, muito empírico, né, muito rudimentar para abrir estrada, não temos as tecnologias que tem hoje. Então, se a gente se reportar esse carro para 76 anos atrás, né, que é a idade dele, né, década de 30, podemos considerar, eu que conheço um pouquinho dele, porque fui acompanhando, fazendo ele, tá reconstruindo, é uma modernidade, comparando para a época, né. Claro, hoje é uma coisa, uma relíquia, né, tem que ter até um jeito para dirigir. Certo, Grima, vamos fazer o seguinte, ó, vamos para começar, matar a curiosidade. Vocês viram que a gente tenta passar sempre para vocês uma coisa bem explicadinha, né, propriamente dito, né? Eu tento, apesar de eu gostar de carro antigo, de eu entender um pouquinho, não entendo um monte, né? Mas eu tento levar para você que está em casa a forma clara e objetiva do assunto. Mas, Grima, vamos falar do teu carro agora em específico. Como esse Chevrolet chegou até você? Bom, esse Chevrolet é assim, eu sempre tive, até porque é o propósito do programa, né? O sonho de guri, eu sempre tive um sonho de ter um carro antigo, né? E nunca tive oportunidade de achar um carro antigo e como nesse estilo, digamos, né?
E também questão financeira, né? Não é assim tão barato, né? E aí casualmente eu acabei achando ele praticamente abandonado em Gramado, né? E eu comprei ele, assim, comprei por fotografia, né? Eu vi o carro e acabei comprando, né? Tava bom estado, né? Mas bom estado dele, eu acho que era bom estado para refazer o carro, né? Então eu sempre digo assim para quem me pergunta, né? Que a sorte desse carro foi o azar meu, né? Azar meu no sentido de que eu era imaturo, não conhecia nada de veículos antigos, né? Especialmente na área de restauração, e eu comprei ele assim meio no ímpeto, no impulso, né? E eu não medi as consequências de achar peça, achar isso, achar aquilo, né? Então, o que acontece? Como nós não tínhamos indústria automobilística aqui no Brasil, que começou a partir dos anos 50, né? Propriamente 60, com Juscelino Kubitschek, quando ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Então, ainda hoje nós temos uma grande dificuldade aqui no nosso mercado interno de achar peças de carros mais antigos, especialmente eu acho que das décadas de 40 para trás, que se enquadra esse meu carro. Então eu comprei ele e depois aí que veio a dor de cabeça para fazer o carro, né? Mas hoje estou muito satisfeito, né? Não me arrependo, né? Porque de certa forma todo mundo que conhece mais do que eu de veículos antigos, de carros antigos, diz que é uma peça rara, né? E que foi uma obra de arte a restauração dele. Foi assim, eu comprei peças de reposição quase que muito pouco. Eu restaurei tudo que foi possível e outras eu reconstruí, né? Porque não existe peça no Brasil, né? E nos Estados Unidos já tem, mas é mais difícil também de achar. Justamente por quê? Porque aquilo que eu falei antes, né? Por exemplo, fazendo uma comparação, não menosprezando quem tem um Ford modelo A, por exemplo, que é dos anos 30 ou até antes, né? Como a linha Ford já tinha linha de montagem, hoje se acha peça, assim, a grosso modo, né? Como se fosse procurar peça de um Fusca, ou seja, é até relativamente fácil de achar. Mas do Chevrolet, como era artesanal e cada peça era feita por aquele carro especificamente, não se perpetuou isso, não foi se protelando no tempo a construção de peças. Então é difícil de achar hoje peças de carros antigos desses, porque eram carros feitos artesanais, né? Vocês viram que é aquela coisa, né? A gente gosta de carro antigo, começa a falar do nosso sonho de guri, né? A gente acaba, muitas vezes, assim, tentando passar o maior amor possível. Grima, te pergunto o seguinte, ó. Quanto tempo do dia da compra até nesse estado? Quanto tempo? Bom, quem tem carro antigo sabe muito bem aquilo que eu vou dizer, né? Carro antigo, na verdade, a gente sabe quando começa, né? Mas não sabe quando termina. Não termina nunca, porque sempre vai achando alguma coisinha para fazer. Mas, digamos assim, para deixar no estado que está, ou seja, rodando, né? Eu levei em torno de 7 a 8 anos, né? Desde que eu comecei. Claro que isso não foi um ritmo assim tão acelerado. Eu fazia, parava um pouquinho e tal, mas eu levei praticamente quase 8 anos reconstruindo ele. Vocês viram que 7, 8 anos não é 15 dias, aí o cara fica brabo porque bateu o carro e ficou 15 dias na chapeação, né? Então vocês imaginem o seguinte, 7, 8 anos, o cara esperando aquele sonho de guri dele na garagem para poder andar. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos mostrar um pouco o carro, parar um pouco de conversa, curte a imagem aí, a gente já volta para seguir a entrevista. Falou! Sonho de guri leva cada carro pra você que é de ficar, como eu digo, né, arrepiado. Os caras dizem, mas tu tá repetitivo, mas é verdade, o carro é bonito, o carro merece ter toda essa atenção, porque outro detalhe que até eu havia esquecido, é um carro placa preta, né, então ele tem também a sua peculiaridade de ser um carro extremamente original. Mas eu vou perguntar pro Grima o seguinte, Grima, pra 1930, o que ele tinha de diferencial automotivo? Por exemplo, se o cara que fosse comprar ele, o que ele oferecia de diferente pros carros da época? Bom, é um carro que na época já era considerado, não vou dizer assim super luxo, mas no nível dos luxo, né? Fazendo um comparativo com os modelos A, que é um carro muito interessante hoje, né? Como
peça histórica, relíquia, né? Era feito, o modelo A era assim mais popular. Então o que o Ford procurou fazer no modelo A? Coisas simples, mecânica simples, para baratear o custo. Tanto que a maioria dos carros, o cliente ia lá e escolhia a cor que ele queria, cor preta. Né? O modelo A era cor preta, escolhia a cor preta, né? Depois, se quisesse, pintava em casa, com pincel, com qualquer coisa. Esses carros já vinham com outras cores, com 2 tipos de cores, como é esse meu, né? E ele tinha algumas coisas de diferencial, assim, por exemplo, o modelo A, ele tinha o tanque de combustível aqui na parte da frente do carro. Até eu acho que fica melhor. Vamos mostrar, vamos mostrar. O modelo A, ele tinha o tanque de combustível aqui na frente do carro, nessa parte aqui, e a tampa era aqui assim. Como é que funcionava? Era por gravidade, ou seja, botava gasolina, ela ia direto para o motor. Esse aqui, o tanque é atrás, e ele já tinha bomba de combustível. Um diferencial, vamos dizer. O modelo A, os primeiros vinham com roda de madeira, era um aro de ferro e a roda de madeira, né? E o Chevrolet também tinha alguns que vinha, né, com roda de madeira. Os mais modernos começaram a vir com roda arraiada, que era digamos, uma roda esportiva da época, que é esse meu aqui. E outros detalhezinhos, assim, por exemplo, o painel desse carro, né? Ele já mostrou, vocês devem ter visto nas imagens. Vai tá sendo mostrado enquanto a gente tá falando, fazendo essa confusão, tá aparecendo. Tá aparecendo. Ele já tinha marcador de combustível, por exemplo. O modelo A não tinha, para baratear, justamente aquilo que eu falei, para baratear o custo. Então o que ele tinha? Ele tinha uma varetinha aqui na frente, com uma boia, então ela subia e descia, à medida que o tanque estava cheio ou vazio, ele ia indicando aqui a altura do nível de combustível que tinha dentro do tanque. O que tem ainda? O modelo A, por exemplo, ele vinha com capota de lona, né? O Chevrolet também tinha com capota de lona, mas esse já vinha com capota de aço, capota rígida, né? Então o modelo A, ele tinha, por exemplo, o quebra-vento, ele tinha 2 janelinhas lateral, né? E na frente, se quisesse, deitasse. Esse aqui, ele tem esse detalhe aqui, né? Da janela, que ela é basculante, sobe e desce. Isso aqui era o ar-condicionado da época. Bem, vocês viram que a gente tentou e a gente tenta sempre matar toda a curiosidade de vocês na forma mais correta, mostrando a coisa, né? A gente tem que pegar e mostrar, ó, aqui está o diferencial. Mostramos hoje para você um Chevrolet 1930, um carro, eu vou falar pelo meu conhecimento, é pouco, mas por aquilo que eu conheço, tenho certeza, a nível Brasil, eu falo isso porque tenho certeza disso, a nível Brasil, é um carro que tem condições e pode ser premiado em qualquer evento, Águas de Lindóia, Araxá, enfim, porque o carro, eu já falei isso pro Grima mais do que uma vez, digo, Grima, teu carro é especial, tá vendo isso em casa. Grima, te pergunto o seguinte, ó, pra gente já tá encaminhando pro final. Umas 3 palavrinhas só, aquele pai bola. Por que ele é teu sonho de guri? Apesar de você já ter falado isso, o que ele representa pra você? Ele me traz um pouquinho aquela nostalgia de quando eu era criança, que eu assistia em televisão preto e branco, né? Que a televisão em cores era uma modernidade e a gente só ouvia falar. Eu assistia os filmes dos irmãos Metralhas, né? Então me chamava muita atenção, né? E aí, não sei se foi em função disso, que foi me alimentando aquela ideia de ter um carro clássico, um carro antigo, né? E também, eu acho que não é só isso, né? Eu, de certa forma, eu me sinto assim um preservacionista. Eu gosto de preservar as antiguidades, as raízes, né? E eu costumo dizer assim, a história de um país, de uma nação, não se constrói derrubando e reedificando as coisas porque, isso aqui é mais moderno. Eu acho que a gente tem que ir preservando as coisas antigas para mostrar àqueles que nos sucederem, né, de como se iniciaram as coisas. É aquilo que eu disse no começo desse programa, né? De que no Brasil nós começamos